Anexo 2 Podcast no ar com imagens. Bora! Uhul! Episódio 42 do Anexo 2, agora com imagens. Obrigado por você que tá aí já conectado com a gente, viu? Vocês que comentaram, que pediram, hoje tá aqui, equipe de áudio e câmeras, agora nós estamos ficando chique, hein? Galera tá na área. Bruno, Gabriel aí agora, tamo junto, obrigado, viu, gente? Se você já tá aí, já dá um like, não deixa pra depois não, que você vai esquecer e tal, e não custa nada, mano, só aperta aí o botão aí agora, tá bom? E depois já deixa seu comentário aí também. Estamos aqui na mesa hoje parcial, né? Tá difícil a gente estar com o time completo, né? O que aconteceu, mano? Faz mais de mês. Que é isso? Eu acho que é só quando vem artista que o pessoal vê. Não, semana passada, retrasada que eu não tava, né? Passada. É verdade. Bom, não vou puxar o Foi um bom pod, hein, cara? Foi top. Foi top. Foi muito legal. Foi top. Sempre é. Muito bom. Estamos aqui com o Fabiano nas suas picapes, nos seus botões e na mesa. Salve! Pastor Marcinho. Sempre. Tamo junto. É isso Não tem aí. aplauso de pé mais? Acabou, né? Não tem, só tem. É isso aí. 42, cara. Episódio 42. É muito, hein? Já andamos de lado bastante aí. Quantas 42. semanas tem um ano? 58? 56, 58. Por aí? Acho que é. É. Bom, eu só sei que essa semana, foi a semana que eu mandei um postzinho Foi. com Essa semana. o Spotify mandando assim, parabéns. É verdade, faz mano. um ano que você postou o negócio. Teoricamente seria agora. Um mesmo. ano. Completamos um ano. Caramba, um ano de vida. Nós temos que ter depois pra contar como que foi, começou e, né, como que a gente... A primeira gravação que foi no Anexo 2, né, pra quem não Verdade. sabe. Dois de verdade. Mano, aí enrolamos. Um dia nós marcamos. Vamos gravar onde? Não tinha. Tinha o quê? Você que levou o computador, não? Não, o primeiro eu não tava. Vocês Ah, gravaram no Anexo 2, daí vocês Foi no ficaram... meu. Foi no seu. Foi no Vocês meu ficaram computador. me ligando e falando, como é que liga esse negócio? É mesmo, pode crer. Eu você nem falei, sabia, agora nem acho que eu vou tava. começar a participar, porque senão eles vão ficar me atormentando. Até o por Carlão telefone. Gato ajudou a gente. Opa. O que aconteceu? Não sei, não. Tá Deu eu gravando? no cartão aqui, ó, que estranho. Ixi, mano. Não tá gravando? Eu tava gravando aqui só pra garantir o rec, né? Mas tá gravando lá. Lá tá gravando. Então bora. Play. Então tá bom. Isso Só nem aí. digitar. Deu uma mesinha aqui, deu uma peidadinha. Tá bom, bora. A galera acho que vai gostar de ver essas coisas, né? Porque eles queriam... Todo mundo ficava falando assim, mano, eu queria ver como é que é. Porque vocês ficam falando, eu fico imaginando na minha cabeça, tá? O Rodolfo aqui é tudo meio mais bagunçado, É, né? Mas verdade. agora tá meio organizado. Mais mas tá barulhento bom. também. Mais barulhento, mas tá bom. Falta um pouco de espaço na mesa, né? Pra nós, se o Rodolfo tivesse aqui, eu ia ter que mudar o set, mano. Quebrar essa parede ali. Qualquer dia ele vai derrubar pra lá. essa mesa aqui. Bom, antes de passar aqui pra gente fazer o recap aqui com o pastor, eu queria agradecer aqui o nosso amigo Nandinho, Aí, da ó. Nortux aqui, ó. O nosso Nortux chegou um pouco mais cedo, né? Nós comemos antes, nós não aguentamos abrir aqui, viu, Nando? Na hora do pod. Não, nós devoramos, cara. Tá uma delícia. Eu piro no sanduba do Nandinho. Nortux. Tem a mão boa, cara. Qual que é o que você come lá que você gosta? Eu gosto de um que vem cebola É em cima. Mox o nome. Mox. Mox? Mots. M-O-T-Z. Mano, quando ele abriu, eu fui o primeiro a sentar. Eu falei, eu vou ser o primeiro a pagar uma conta nesse lugar aqui, mano. Olha. Aí ele fez esse de cebola pra mim, agora eu só como esse aí, mano. Tem umas mais batatinhas nenhum. ainda que é top também, fininha. Esse aqui é o Nortux, viu? Pessoal, vocês precisam conhecer lá. Vai lá, o Nando vai dar um desconto bacana pra vocês. Sei lá o que ele vai fazer. Vai lá, a gente Ó, nem não é combinou nada. patrocínio não, viu? É porque ele é nosso querido, parceiro. nosso irmão, é nosso parceirão mesmo. É parceiro. Eu nem combinei nada com ele, mas vai lá, né? Aproveita, vai lá e fala assim que vocês têm um cupom do Anexo 2 Podcast, Vixe. ele vai te dar alguma coisa. Depois né? ele cobra do Fabinho. É o melhor burger de Guarulhos, pessoal, Nortux. É isso aí. Deixa eu dar uma resetada na mesa aqui, que deu pau geral. Eu não consigo usar nada aqui, ó. Sério, mano? Eu não sei nem como tá funcionando. Nossa, que estranho. Ela deu pau, ó. Não tá rolando nada. Ixi, nós vamos começar de novo? Acho que não precisa. Vamos, eu só vou dar uma reset aqui rapidinho. Vai ficar mudo aí rapidinho. Vocês aguentam aí 30 segundos. Todos esses anos, essa indústria estatal. Nunca aconteceu. Vocês não estão em pecado, né, Gabriel, Bruno? Tá tudo bem? Olha Tudo só, em dia, ela mano? não tá nem desligando.
Que estranho, Fabi. Você puxa aí? Esse tipo de coisa, Gabriel, é raro, viu? É raro, mas acontece muito. Ela voltou! Tá rolando? Vai direto? Vai direto, né? Dá nada. E pronto, Agora foi. bora. Tá bom. Nunca aconteceu, hein? A bichinha É. deu uma cansada. Mas tá bom. Vamos lá, pastor. Bora, vamos lá. Nós estamos no episódio 40. Quantas pregações? Eu tava pensando aqui, quantas desde que eu comecei? Tem noção ou não? Quantas pregações? Dessa daí, da jornada que da nós jornada estamos vindo, do profético aí. É. Eu vou chutar eu umas... queria ver aqui, ó. Umas 8. umas 8, eu ia cara. chutar umas 10 já. Eu acho que não, hein? Mano, eu não sei. O chamado de Eliseu. Ixi, tá longe, hein? Acho que a primeira palavra que eu preguei sobre isso daí foi o espírito de Elias. Foi no dia 7/5. Nossa, que rolê. Rolê, só que teve, né, umas paradas aí no meio. Teve domingo que eu não vim e tal, né? Depois eu preguei sobre o manda-chuva. Aí eu preguei sobre silêncio de Deus. Aí eu preguei o saia da caverna. Aí eu preguei o chamado de Eliseu. Aí eu preguei sobre ser servo. Aí eu preguei sobre o espírito de Obadias. Falei sobre Obadias. Aí eu preguei várias coisas, né? Eu não lembro os nomes aqui exatamente, porque às vezes eu ponho uns nomes aqui, chega aqui eu dou outro nome. O pessoal pergunta, como que vai chamar a palavra? Eu falo, eu não sei, eu saí de casa com uma coisa, mas no fim do culto Deus direcionou para outro negócio, é outro nome, né? E fica com o meu nome aqui. Mas já faz uns 3 meses aí que a gente tem caminhado na jornada de Elias, que passou a ser a jornada de Eliseu, e que a gente pode resumir dizendo que a gente tem falado sobre sobre os profetas e a caminhada do profético. E aí, cara, muita coisa aconteceu, a gente não gosta de ficar fazendo um recap tão longo, mas basicamente o ministério de Eliseu começou sozinho agora, sem já o mentor Elias, e Deus começa a mostrar que ele opera através de Eliseu, não só naquela guerra do domingo passado, onde o profeta foi chamado para fazer com que rios enchessem o deserto, e foi muito, muito lindo, simbólico, e aquilo lá, só que agora o ministério de Eliseu é como se ele entrasse numa fase já mais madura, como Deus, assim, respaldar ainda é a palavra, né? Mas Deus, assim, certificando o chamado dele, e ele começa a operar uma série de milagres, e como a gente disse mesmo no pod anterior, ele vai começar a fazer milagres, e esses milagres vão ser reportados. E hoje a gente falou sobre o primeiro milagre, que é uma história um tanto quanto conhecida, que é a história da multiplicação do azeite da viúva, né? É interessante a gente entender o cenário, porque eles acabaram de vir de guerra também. E sabe lá Deus como é que esse cara morreu? A Bíblia não fala. Se ele era um soldado, e se eles vieram da guerra de Acasias contra os sírios, ou de Jorão contra os moabitas. De alguma forma, esse cara morreu e deixou uma mulher viúva com 2 filhos, e agora ela está beirando desespero, e ela está com dívidas, ela está para os 2 filhos dela serem pegos, ela está com uma única porção de azeite, e ela vai até o profeta e fala, cara, tô lascada, o meu marido era aí da turma de vocês, da escola de profetas, e ele morreu, e eu não sei o que eu fazer, porque eu tô com 2 filhos, só tenho uma porçãozinha de azeite, é meu único recurso, e eu não sei o que fazer. E aí Eliseu pergunta para ela, cara, o que você quer que eu faça? Essa pergunta é muito interessante para mim. Eu fiz menção disso porque situações que são assim, tipo sinuca de bico, treta, mano, você não sabe muito o que fazer. Cara, muitas vezes o homem de Deus eu não estou me colocando na condição de Eliseu, pelo amor de Deus, mas de uma liderança espiritual que às vezes as pessoas recorrem para dizer assim, pastor, o que eu faço? E eu falo assim, cara, não sei, cara, como é que eu resolvo essa tua treta aí? Então ele emenda com uma pergunta, o que você tem? Vamos começar com o que você tem?
Vamos começar com o básico. O que você tem ainda em mãos? E ela fala, não tenho nada, só tenho uma vasilha de azeite. Não, isso já é muita coisa. Então ele dá uma instrução. Pega agora na tua vizinhança, pede vasilhas vazias, recolhe o máximo que você puder, muitas. E aí vem aquela velha questão, velha não, aquela boa questão, o que é muitas? Pega muitas, vem para casa, junta os teus filhos, fecha a porta, começa a pegar esse azeite e jogar nas tigelas, à medida que você encher, separe-as e pronto, faz isso daí. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de tigelas, você tem ideia de qual que era o material? Porque é óbvio que não era um Tupperware. Qual que era o material ali? Era tipo aqueles vasos de barro, assim? Como que... Depende da qualidade do azeite, eles eram guardados em frascos diferentes. Não sei se a palavra é frasco, mas em recipientes diferentes. O frasco do óleo que era usado normalmente para fragrância, ele é num jarro um pouco mais com bico pequeno e tal. Muito parecido com aquele... Tem azeite que não vem na garrafa. Normalmente hoje a gente se serve na garrafa. Uhum. Você já viu um restaurantezinho que vem numa garrafinha com um biquinho? Sim. Tem um biquinho dosador em cima que você segura com o dedão. Basicamente aqueles lá, de fragrância. Os azeites de comer, eles são mais em vasilha de barro mesmo, tipo de cozinhar, alguma coisa assim. E os azeites de acender fogo, esses são os de pior qualidade, são os menos puros. Esses aí são guardados em vaso feio mesmo, vaso estranho, sujo e tal. Eu acho que esse azeite era mais de comer do que qualquer outra coisa. Ainda que eu tenha feito menção que eles poderiam ser para outras coisas, né? Porque se você não tinha dinheiro para ter um azeite puríssimo, você fazia com o azeite que dava, cara. Comprava um azeite que nem quem tem que servir carne na casa, na periferia, com 8 filhos. O que você compra? Carne de segunda. Hoje nem se fala, né? Na nossa época tinha, né? Carne de segunda, não tinha? Agora eles colocam os gourmetzão e tudo, né? Como que é o nome do que? O acém, na gringa tem um nome agora que é um corte chique, assim, mas é acém. Então, tipo... por causa... O que fazia uma carne ser de segunda? Ter gordura. Parece que agora a gordura ficou bom, né? É. Enfim. Então, mesmo que você não tivesse, você pegava um azeite que fosse lá qual a qualidade, você faria comida, né? Mas eu acho que era mais para cozinhar do que para qualquer outra coisa. Enfim. E aí, põe numa vasilha, vai enchendo e faz isso. Ela vai, reúne os filhos, portas fechadas, vão, né? Fica imaginando aquela cena, ela enchendo pega outro, enche pega outro, põe do lado, né? E aí, uma hora ela fala, filho, dá mais uma travessa. Ele fala, acabou, mãe. Quando ela fala, acabou, para de multiplicar o azeite. E então ela, né, fica tipo em choque, vai até o profeta e fala, meu, deu certo a parada, tá? Tem um monte de azeite. Então ele fala, agora vai, vende, paga a tua dívida e o resto vocês vão viver dele. E esse é um dos milagres lindos. Só que eu não sei como a gente vai destrinchar aqui, mas por trás desse milagre tem tanto simbolismo, cara, tanto simbolismo legal e paralelos que eles representam, que, enfim, eu achei muito legal, fiquei encantado, porque todas as vezes que você tem uma passagem, e mesmo que você conheça, quando você se debruça, parece que sempre sai algum elementozinho diferente, alguma coisinha nova, e, enfim, e foi muito lindo, foi muito legal. Você falou no começo, quando a situação aperta, né? Quando o negócio fica doido, você tem que ir até o profético. Foi o que você foi até o profeta, mas na verdade é buscar o profético. Como você traçaria, assim, um paralelo com os nossos dias hoje? Porque talvez a gente não tenha um profeta de ofício, assim, que era um representante ali de Deus físico ali pra galera. E como você falou, acho que provavelmente a mulher devia ser viúva de um cara de guerra mesmo, porque pra ela ir até o profeta, né? Tipo assim... E aí, então, me ajuda. Pode ser que ele tenha morrido em guerra, mas uma coisa a gente sabe, ele era dos alunos, ele era da escola, né? Cara, eu vou te dizer, uma das coisas que eu gostaria que eu tenho como sempre uma meta, mas é algo contínuo e dinâmico, porque a igreja se renova, né? A igreja tem daqui, sei lá, fala qualquer bobeira, daqui 3 anos a gente vai ter 100 pessoas que deixaram de congregar com a gente e 200 que passaram a congregar. E aí, o que você faz com as 200? Sempre renovando, elas vêm novas na fé e tal.
Mas a ideia, cara, é deixar uma igreja que não é dependente de um homem. Não sou eu não sou profeta de ofício, vamos deixar claro, sou pastor. Mas não depender de um homem. Então, é fazer com que as pessoas busquem o profético como solução, como revelação para o seu dia a dia, para as situações do dia a dia, né? Então, eu compararia isso, cara. Para aquilo que é prático, né? Aquilo que é prático. Agora, nada impede de numa crise, num momento difícil, você procurar alguém, uma figura que represente Deus mesmo e fala assim, me ajuda, cara, eu preciso de ajuda. Que seja uma voz profética na sua vida, assim, né? Que seja uma voz profética na tua vida, exatamente. Mas esse é um grande ponto, né? Até a gente falou isso no podcast passado, que as pessoas, elas buscam o profético ou buscam ajuda quando elas estão precisando de alguma coisa pontualmente. É difícil as pessoas estarem perto, querer andar junto, querer ser doutrinado, ou ser capacitado, ou ser, né? Então, mas meu, eu não abri o culto assim. Tem essa pegada, não tem? Tem, eu abri o culto assim, beleza, o profético está aí, a gente tem acesso aos céus e tal, hoje todo mundo tem esse acesso, beleza. Mas, beleza, a gente vai ser aquele que fica passando os perreios e buscar o profético, ou a gente quer ser um instrumento do profético para alguém, né? Mas o seu intuito como pastor e trazendo essa série toda para a igreja é preparar a igreja para passar pelo profético. Exatamente. Não ficar recorrendo ao profético, exatamente, mas viver no profético, certo? Exatamente. Eu não lembro se eu falei nesse pod aqui, nesse aqui não digo há 1, 2, 3 atrás, ou se foi offline, assim, que a gente falou, mas aquela história de Moisés, quando Jetro dá aquele... Foi o Rodolfo que falou do Jetro ou não? Enfim, quando Moisés estava lá com aquela fila interminável, e aí a galera no sol, ele sendo requerido assim, tipo, me ajuda, a galera pedindo informação, e aí Jetro vê aquilo e fala, cara, isso aí é doideira, você vai ficar louco, você vai deixar o teu povo louco, né? Por que você não treina algumas pessoas e tal e tal? E isso se estende. E mais pra frente, quando Moisés está cansado, Deus dá para ele tipo de presente, chama 70 líderes e levanta esses caras, traz eles para a tenda do encontro, o meu espírito virá sobre eles, o mesmo espírito vai vir sobre eles, e ele junta esses 70. Só que não vem 70, vem 68. 2 perderam a hora, ficaram vendo o jogo de São Paulo, sei lá o que eles fizeram. Que jogo, hein? E que jogo. Foi bom, Fabi? Que jogo. Sério? Nossa. Umzinho saiu barato ou não? Ah, não exagera, né? O quê, Cauê? São Paulino é uma raça, né? Vou mandar bem de lado aqui, mas foi um baita jogo, cara. Foi um baita jogo. Os caras deixaram a vida em campo hoje. Deixaram? É. Foi lindo, hoje foi lindo. É. Eu vi um pedacinho enquanto eu tava me trocando ali, mas às vezes eu não gosto nem de saber o resultado. Eu vou, assisto a 1 da manhã como se fosse ao vivo. Tipo, vai, mano, pô. Ah, você vê o jogo todo assim? Tipo, sai... Mano, às vezes jogo de tênis e jogo de futebol, sei lá, qualquer coisa que eu não vejo online, a pessoa vem falar, eu falo, lá, não quero saber, não quero saber. Aí eu chego em casa, ponho no replay lá e assisto como se estivesse ao vivo. Sofre vibrando, igual, né? sofrendo igual, exatamente. Aí a Francis fala, vou falar, foi... E ela nem sabe, mas ela me ameaça, assim. Aí mais tarde eu vejo como é que foi. Mas eu sei que foi 1-0, né? Foi. E... Até perdi aqui onde eu tava. Nós estávamos falando da prática do... Aí 2 não vieram pro 70 que Moisés chamou. Aí, de repente, vem uns caras e falam assim, Moisés, tem 2 profetizando lá não sei aonde. Eles não estão aqui com você. Eles não podem sair profetizando assim. Aí Moisés fala assim... Deixa os caras, meu. Quem dera todos pudessem receber do Espírito e profetizar. Quem dera. A palavra e o desejo de Moisés se realizou quando Jesus sobe e desce e deixa o Espírito Santo, para que hoje todos pudessem ter acesso o mesmo que aqueles poucos tinham. Então, esse texto que eu nem sei onde está agora a referência, mas eu posso buscar, quando ele diz assim, por acaso dá o Senhor o Espírito em partes ou em porção? Não, cara, o Espírito é livre, ele dá para quem quiser. Todo mundo pode andar no profético, todo mundo deveria andar no profético. Tudo bem,
que tem pessoas mais novas, estamos entendendo, estamos conquistando, estamos entendendo o mundo espiritual, estamos começando a acessar. Você não acessa o profético porque você quer, ou porque você tem dinheiro, ou porque você tem conhecimento, ou porque você tem contatos. Você acessa porque você tem santidade, porque você tem busca, e isso é uma conquista, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a igreja vai estar buscando esse profético, mas essa é a ideia. Cara, eu sou o que fica correndo na hora do desespero, ou sou o que eu vivo no dia a dia com o profético para não ter que chegar no buraco, no perreio, né? E quando o caminho pode ser inverso também. Por exemplo, a gente teve o seminário de cura e libertação, que foi incrível, né, nesse final de semana na igreja. E uma das ministrações lá, sobre a área de finanças, chamaram algumas pessoas na frente que, você que não pôde ofertar por algum motivo, se você está desempregado, tem alguma condição, vem aqui e tal, né? O ministro chamou. E aí ele falou, igreja, abaixa aí a cabeça e tal, vamos orar agora para Deus colocar no teu coração, você vai liberar uma palavra e você vai liberar uma semente. Eu achei, nossa, foi incrível, mano. E aí a pessoa teve que se mover ali de alguma forma no profético, porque tinha algumas pessoas lá, para quem que eu vou entregar a semente, quanto que eu tenho que dar, e não era sobre valor, era sobre realmente você buscar algo e entregar para alguém. Não só a questão monetária, mas a palavra, né? Porque eu acho que é muito mais incrível até que isso. Olha que louco. A Aline foi para entregar uma semente. Nisso ela encontrou com outra irmã da igreja que estava indo entregar uma semente também. Elas se trombaram e tal. A Aline falou, e aí, você vai em qual? Que eles tinha uma fila para poder semear. Aí elas ficaram meio assim. Aí ela falou, não sei, eu tô buscando porque é muito específico a minha semente. E aí... Tinha pessoas lá na frente, posicionadas? Tinha uma galera posicionada na frente, e elas estavam indo lá e já tinha umas pessoas semeando, então eles tinham que esperar, e era tipo assim, quem Deus colocar no seu coração, você vai lá, entrega e leva na palavra. Aí a menina, eu não sei e tal, elas conversando, aí a menina olhou pra Aline e falou, mano, eu acho que é pra você, mano, não sei porquê, mas eu acho que é pra você, porque é muito específico. Aí ela foi e entregou, e a Aline tinha orado lá na intercessão sobre passaportes, sobre uma parada assim. E era uma oferta de uma moeda estrangeira. E era assim, do que Deus colocou no meu coração é sobre viagens, sobre passaportes e tal. Deus colocou isso no meu coração. E aí elas se abraçaram lá, as duas caiu no chão. Foi Que louco. Foi um manto. E, cara, olha que louco. Prático, né? É tipo assim, buscou o profético na hora. Não era num perrengue, mas era no sentido de poder abençoar alguém. E aí, se você for trazer pro seu dia, cara, imagina você chegar para trabalhar, tem um monte de gente trampando e você fala, Senhor, mostra alguém que está precisando de uma semente, ou de uma palavra, ou de um abraço. Se a gente buscasse isso todo dia. Então, mas daí tem uma parada interessante. Estou confabulando aqui. Se você caminha no profético, na essência mais simples, que é acessar o céu, trazer uma verdade, dificilmente você vai se meter em perreio, para começar, porque você já está caminhando alinhado, né? Só que aí, ou seja, você vive pelo caderno, você vive ali né? Você vai. Só que aí você vai se deparar com alguém que precisa. E é aí que você precisa acessar os céus dessa maneira, né? Então, por isso que eu falei assim, cara, será que a gente vai ser aquele que está sempre no veneno correndo atrás, ou a gente vai passar a ser o instrumento? Isso tem tudo a ver com fluir e multiplicar e transbordar, e que é o que o azeite faz. Daqui um pouco você é o transbordador de azeite, de unção, vamos assim dizer, né? Sei lá, alguma coisa assim. Uau. Mas é no dia a dia, no prático, né? Muito da hora. Muito louco. Muito louco. Não é só no perreio. Bom, a segunda pergunta que você fez, que eu achei interessante, você já falou um pouco aí. Quanto é muito? Quanto é muito? Traz muitas vasilhas. O que é muito? Isso é muito, muito top mesmo. Porque, vou dar um exemplo do que eu lembro que você ministrou. Dos camelos lá quando foi buscar a Raquel, Rebeca? A esposa de Isaac, eu sempre confundo. Rebeca. Pô, tem que alimentar, tem que dar água pros camelos. Tá? Você lembra dessa pregação dele? Que ele fez a conta de quanto que um camelo bebe de água, mano? Tempo, eu lembro. Então, tipo assim, você lê aquilo lá, você fala, deu água pra um camelo. Não é tão específico assim. Era quantos litros? Eu não lembro, era litro pra caramba. Eu não sei, mas um camelo bebe 100 litros de água, 120 litros de água. Você tinha lá 10 camelos, é 1.200. Um vaso puxa 8 litros de água. Olha a conta e se você subir 8, assim, você vai ter que subir quantos? Você vai ter que subir
o quê? 45 vezes aquele balde de água, entendeu? Nossa. Pensa, é muito esforço para uma moça. A gente não tem noção de quantidades quando você passa só o olho, assim. Então, isso eu achei muito interessante. O que é muito? Porque, ó, vai dar pra você pagar suas dívidas e tocar a vida. Então, mano, quanto de vasilha que tinha? Quantos vizinhos tinha lá também? Não dá pra saber também, né? Então, eu achei interessantíssima essa pergunta. Cara, eu amo, mas assim, isso é quase que uma dica. Pega uma passagem, você fala, não tem muita coisa. Ah, tá bom. Agora, fecha o olho, mentaliza. Onde que ela estava? Como que era o cenário? E aí você começa a entrar, mergulhar na história, assim. É muito louco, cara. Mas é muito louco você se ambientar lá. E aí, quando você tem imagens ou quem já foi, ou quem vê imagem, eu tenho uns caramba, como que chama? Atlas e figuras e você fica, eles falam muito sobre coisa da cultura, as imagens e tal. Pô, tudo isso fica tão vivo na mente, aí você mergulha lá, cara. É muito louco. Você tem isso físico? Tenho físico, mas a maioria agora eu tenho online. Porque, mano, as ferramentas, eu tava vendo Nossa, meu pai tinha um Atlas, não, 20 anos atrás, era muito top. geográfico, né? Tem um bagulho desse. Eu tenho aqui na minha sala cara, que fala sobre costumes da época e coisas da época, assim. Então ele mostra muito da foto como era a faca, como era a vasilha, como era não sei o que e tal, né? Então, por exemplo, o cara que, por exemplo, faz o The Chosen, mano, você tem que ter uns especialistas brabíssimos lá pra ambientar. Eu não sei se eu tô falando bobeira, mas quando o Mel Gibson fez o Paixão de Cristo, ele tinha uma equipe tipo de uns 40 estudiosos dizendo assim, não, aqui em Israel era assim, os ancestrais. Não, porque era assim que fazia essa palavra. E os caras podendo ajudar ele a ambientar Porque às vezes você assiste, por exemplo, nada contra, tá? Eu até gosto de tudo que eles fazem, as novelas da Record. Mas às vezes você pega um tecido de trama de 200 fios, você fala, cara, não tinha isso daí, desculpa, mano. Uma costura dobrada sei lá, e aí você fala, mano, essa roupa aí não tem nada a ver. Isso aí veio usar, acho que 800 anos depois. Então, se você não tiver uma ambientação assim, né? Então, você começa a ver, meu, esse tipo de roupa era da idade tal, do século tal. Aí você começa a entender um pouco Mano, mais. por falar nisso, você viu que vai gravar o 2? O quê? O Paixão de Cristo 2? Sei, tá gravando. Que não é 2, né? Eles chamaram de... Ressurreição, né? eu não sei como vai ser o nome. Eu vi na Jovem Pan falar esses dias. É, mas eu vou te falar, cara, eu tenho... Muita gente fala mal do estúdio que fez o The Chosen, que chama Angel, né? E... Falam mal, sério? Falam mal no sentido de que tem... Fulano é católico, fulano não sei o quê, esse nem crê em Jesus, mas fez o filme tal, o papel tal, o ator tal. Ah, tá. Todo mundo tem que ser batizado em línguas, fiel, crente há 30 anos para poder ser ator, né? Nada a ver. Por favor. E algumas pessoas falaram disso. E o próprio Jesus nem crê em Jesus, esse tipo de coisas que falaram, mas eu também não sei. Mas uma coisa eu te falo, cara, os caras, meu, eles são assim uma mudança de paradigma nessa área da indústria do cinema. O que os caras estão fazendo, dando para nós esses filmes, porque alguns não chegaram, só o The Chosen a gente já viu, mas cara, eles têm um filme Sons of Freedom, que deve estar saindo, eles têm um filme sobre Abraão, que chama Eu vi o O trailer. Único Filho. Eles têm um filme agora que chama After Death, que chama Pós-Morte, que é muito legal, do próprio estúdio, e alguns outros filmes que são incríveis. E a gente poder ter acesso a isso, cara. Meu Deus, o trailer do filme O Único Filho sobre Abraão é muito top, cara. Você vê Sara falando assim, mano, onde você vai? Ó, vai, cuidado, traz ele de volta, tal. E ele sabendo que ele vai sacrificar o filho, eles na estrada. Aí tem uma hora, cara... Tem no YouTube? Ah, não tem. Não tem, eu vi no aplicativo lá também. Mano, tem uma hora que eles estão pela estradinha, de noite, eles caminharam 3 dias. E daqui um pouco o filho dele lá, e ele andando, olhando para as estrelas assim. Tipo, cara, essa é a minha promessa. Isso tá me levando... Assim, você vê esses...
É muito louco as tiradas dele. Eu gosto muito como The Chosen é feito, que eu acho que ele é muito bem ambientado. De imagem, fotografia, é incrível Se também. bem que quando a gente foi no cinema e assistir aquele episódio, eu achei que as roupas estavam muito coloridas. E que não tinha tanta cor assim, eu A acho. terceira temporada tá assim mesmo. Mais colorida, É, né? E Jesus tem uns tons de azul monstro assim, né? É, Isso que eu ia perguntar, na época não tinha ainda tecnologia pra isso? E tinha, Tecnologia não é o nome, né? Técnica seria, né? mas assim, eu tinha cores, só que elas eram mais difíceis de ser acessadas. Eu não Não acho devia que ser tão vibrante assim. não era tão vibrante e eu acho que também na região da Galiléia as pessoas não vestiam aquilo lá, tudo aquilo lá de cor. Era uma coisa mais acessível, talvez em Roma, ou talvez em cidades um pouco mais, né? Talvez os próprios fariseus que tinham mais recursos, sei lá, alguma coisa assim. Porque Nicodemos é bagaça no ricão, né? É, né? Ricão, no episódio. José de Arimateia, será que vai aparecer ele? Acho que deve aparecer. Deve né? aparecer, né? Deve aparecer. Boyzão também, né? É. Mas andamos um pouquinho de lado, só um pouquinho, gente. O tamanho do vazio que você apresenta diante de Deus é o tamanho que ele pode te encher. Eu também anotei isso aí, eu achei top também. Cara, a gente veio de uma história, e eu falei isso, eu acho que não pode passar, a gente veio de uma história que os caras tinham que cavar poço. E Deus ia mandar a quantidade de água à medida que eles cavassem poço. E esse princípio, cara, ele é igualzinho nessa história, né? Você apresenta teu vazio e Deus enche conforme teu vazio. Tem alguns aspectos que parece que ficou mal esclarecido enquanto eu pregava, até eu mesmo. Falei, mano, tomara que isso não confunda. Porque a gente fala assim, primeiro, você tem que apresentar o que você tem. Mas Deus quer você inteiro vazio? Então, eu tenho ou não tenho? Fico vazio ou mostro um pouquinho que eu tenho? O que eu quero dizer, assim, que você tem que se esvaziar daquilo que não é de Deus, mas que às vezes te enche. E tem muita gente que enche o dia e enche a vida com coisas que não são tão de Deus. Aí que tá, às vezes elas não são contra Deus, mas elas impedem que Deus te encha com a porção dele, não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por favor, não me matem, por favor. Séries. É gostoso. Eu acho que é entretenimento, eu acho que você deve ter com a tua família, tempinho de sentar no sofá, agarrado, sentindo o calor da pele do teu filho deitado em cima do teu, a tua esposa deitada com as pernas em cima do você assistindo uma série, rindo ou chorando, é entretenimento. Mas tanto assim, né? Sabe o que eu acho que é pior agora? A da série já foi, mas eu acho que o pior hoje é o Reels, mano. Rios. É, Esses vídeos curtos. Porque você entra É, no algoritmo, mano. verdade. E aí você moe ali antes de dormir, sei lá. E aí você não vai ler a Bíblia. Ah, Se você for ler, você vai ler no máximo É um verdade. capítulo e vai cansar e vai dormir. é verdade. Aí, Eu não tenho Instagram, mas tenho os shorts do YouTube. É, Eu mesma fico- Mesma coisa. coisa, mesmo princípio. você entra lá, você, mano, toma dopamina pra dentro e É, e fica pilhado, aceso. fica. Né? Aceso. Não, tem gente que fica até as 3:30 da manhã vendo isso daí, cara. Deitou meia-noite. Mano, muita gente tem falado sobre isso daí, sabia? Como isso consome a pessoa, cara. Pra quem tem sono, isso é terrível, né? Eu já ouvi dizer que você ficar com uma luz do celular vibrando assim, acesona, da frente da tua cara, com o quarto escuro, tipo, isso é o veneno É. Nossa. pra pessoa dormir. As telas são totalmente contraindicadas pra quem tem insônia. É. Você tem que fazer higiene do sono. Eu não sou muito expert nisso, mas já tem gente que disse assim, meu, vai esquecendo tela nessa hora noturna, assim. É, tem que esquecer. A partir das 8, 7 talvez, já diminui as luzes na tua casa, não fica com luzão fluorescente, acesona, vai falando pro teu corpo que é isso daqui É e isso tal. aí. E é isso aí. Mas cara. o Steve Jobs ele é tão inteligente que ele fez até você escurece a tela a partir de um determinado horário, né? É, Você tira a vibração do tom de azul e tal. isso, exatamente. Justamente pra você ficar à vontade e não prejudicar seu sono. E quando a minha tela escurece, é 5 para 6, por aí, ela dá uma escurecida, né? E ela fica mais amareladinha, Amarelada. assim, né? Mas é isso, as pessoas ficam presas, cara. Então, beleza. É ruim ver rios? Depende do algoritmo lá, né? Porque tem uns ruins, né? Depende.
Muito piada, né, O velho? pior é que te cagueta, viu? Porque É, porque é de acordo com o seu gosto. é, O então. que ele vai te entregar é que o que ele sabe que você consome mesmo. Então, mas não, ai, desculpa, mas não tem rios baixo, baixaria, Não, baixaria, não. nem pode, né? Já deu. A plataforma já liberou umas paradas já. É. Ah, tem uns conteúdos sim já meio. Eu sei porque eu trabalho com isso um pouco, então, por exemplo, eu tenho uma cliente que é cirurgiã plástica. Hoje já pode mostrar já uns mamilos já, por exemplo. Entendeu? De cirurgia. É. Então, é isso que eu quero dizer com isso. Teoricamente, não é ruim um rios. Você se diverte, você ri, você vê umas coisas legais e tal. A Francis vê um lá que é uma mulher que fala sobre assuntos jurídicos. Tipo, meu marido morreu e o pai dele está pedindo não sei o quê. Tenho 3 filhos, um com cada um. Ela põe assuntos, ela vê. Aí a gente estava na reforma da nossa casa lá, ela via sobre arquitetura. Então, às vezes, eles são instrutivos. Sim, sim. Meu, tem alguma coisa de errado? Não. Mas quanto isso tem te enchido? Quanto isso tem te consumido? E aí você quer ser cheio de Deus? Então tá, você precisa se esvaziar. Senão você não vai conseguir se encher de Deus. O meu aparece muito futebol, por exemplo. Tem vários, aí mostra os lances do Ronaldo, do Ronaldinho. Aí tipo, aí isso me prende também. Né? O meu sobrinho ficava vendo, ele ficava vendo aquele gordo que balança a pança assim. Que tem a musiquinha. Um turco, um E árabe, ele né? ficava lá, meu. Aí ele tinha até um boneco que chamava Esquilibidão. E ele ficava assim, Esquilibidão, dom, yes, yes, yes. Esse gordo aí, mano, só dava ele, mano. Só dava esse gordo aí, cara. Esse gordo é escroto, mano. Você já viu esse cara? Já. Mano, a vida desses caras muda por causa do negócio desse. Então, tem o errado? Não, mas tem muita coisa, que tem muita gente que precisa se esvaziar. Posso te falar uma? Futebol, cara. Que fica enchendo a cabeça e tal. Então, quer se encher de Deus? Tá, então você tem que se esvaziar um pouquinho mais, cara. Porque senão você não vai conseguir permitir que Deus te encha. Era nesse sentido aí. E esvaziar também é no sentido de você mostrar aquilo que, mano, tá faltando em você mesmo. Meu, eu tenho essa questão. Eu não tô conseguindo sei lá, virar na área tal. Então eu tenho um vazio aqui. Deixa eu apresentar para Deus esse meu vazio aqui, nesse sentido. E aí mostrar vulnerabilidade também, que você falou que é difícil às vezes, que se esvaziar muitas vezes vai implicar nisso. Nesse aspecto de você apresentar o teu vazio, por exemplo, pensa na irmã que está há 6 anos esperando no Senhor. Em 6 anos ela até se meteu com 2 moleques que não prestavam. E agora ela está lá, o tempo passou. E agora ela tem essa área da vida dela bem delicada. E isso é uma área que pega. Então fala, Deus está aqui, eu tenho um vazio nessa área aqui. Deixa eu apresentar. E apresentar essas tretas, às vezes é finanças, às vezes é um pecado mesmo. Às vezes é uma prática, às vezes é uma dor, às vezes é sei lá. E apresentar isso, às vezes, cara, é você mostrar que você realmente tem uma fraqueza, uma área, uma vulnerabilidade. E às vezes as pessoas não querem. A gente quer mostrar tudo segurando. Tem uma área que eu sou ruim, e você fica querendo apresentar a segurança quando na verdade você vive uma condição de vulnerabilidade. E agora o profeta fala assim, vai e pede para os seus vizinhos. Caramba, meu, todo mundo vai saber que eu estou passando por isso? Todo mundo não, mas as pessoas vão saber. Isso é quase um pouco do que falar assim, cara, você está com uma dificuldade de grana. Você chega, meu, se tiver uma oportunidade, lembra de mim, cara. Você tem lá numa empresa, lembra de mim. Cara, todo mundo está sabendo que você está com uma dificuldade financeira, que é para o cara lembrar de você, para você indicar. Então é isso. Às vezes você tem que mostrar, expor e tal. É óbvio que eu dramatizei na mulher que não faz a unha e que tá lá e tal. Mas às vezes é isso. Você vai tentando esconder. E aí Deus fala assim, não, pode pedir. Porque, né, mostrar a tua vulnerabilidade nesse sentido. Mas é um desafio também isso, né? Você... Quando ele dá essa instrução, vai lá e pede para os seus vizinhos as botijas, as vasilhas, é um desafio também, né? Porque não vai ser nada de mão beijada, né? Às vezes a gente tem essa expectativa, né? De que vai vir aqui pedir uma direção, pedir uma oração e que a gente vai sair com um milagre na mão, né? Só que ninguém está disposto a abrir... Às vezes a gente não está disposto a abrir mão de orgulho, de
de vaidade, ou disso, daquilo, outro, e vai lá e fala, daí o pastor fala, não, você vai ter que ir lá e pedir perdão para alguém, ou você vai ter que ir lá e pedir ajuda na sua célula pro pessoal da sua célula, pros seus amigos de célula, pros seus irmãos de célula. E aí o orgulho da pessoa não deixa, a vaidade. Orgulho, cara. E daí você fala, putz, mas e aí? Como é que você quer receber uma bênção, mas você não quer ser quebrado, você não quer se esvaziar? Existe muito essa parada, né, de... Cara, existe muito essa parada, sem as pessoas se darem conta de que alguns dos desafios da tua vida, eles vão ser só resolvidos quando você expor aquilo. Eu tenho uma cicatriz aqui, tenho duas, não dá pra ver, ó. Essa daí eu lembro. Você caiu de patins, não foi? Não, a de patins foi essa aqui, ó. Ah, Essa daqui. que ficou feia também. Ficou feia. Você Na lembra, época, não? lembro. Lembra? Essa daqui e essa daqui, ó. Foi muito feia essa daqui também. Eu me lembro que eu enfaixei e tal, e deu ruim. O médico falou, aí foi na praia isso daqui. E aí tinha um vizinho, os dias foram passando, eu ia pro mar, infeccionou. Um dia eu tava, né, com ele enfaixado. Ele falou, cara, você vai ter que tirar essa faixa, você tem que... E você vai ter que tratar isso daí. E pra tratar, cara, você pega uma bucha e esfrega, não sei se você já viu com queimadura, é bem dolorido o processo de você, assim, é chato, dolorido, dói mesmo, não dá pra você ficar tomando morfina por uma bobeira dessa, vai zoar o teu fígado por causa de um... Então você não tem outro processo. Mas é mais ou menos isso. Se você quiser ser curado e tratado, às vezes você tem que atacar o negócio, cara, entendeu? Sem medo de que, cara, você vai ter que expor uma fragilidade tua. Vai ter que sofrer um pouco, né? Vai ter que sofrer, exatamente. Você, para receber uma cura, você sofre um pouco. Exatamente isso. Outro negócio que você falou interessante, quando Deus vê algo vazio, isso mexe com Deus, assim, tipo, no sentido de, cara, isso precisa ser cheio, né? Mas em que sentido, assim? No sentido de vida. Porque se tem uma coisa que Deus pode proporcionar, e ele veio para quem tivesse vida em abundante, aonde ele vê que não há vida, sendo que a vida é disponível, entendeu? Então é interessante você pensar, e eu usei esse exemplo, né? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito estava lá. Isso foi incrível. Né? E então ele é como se você... É como, sei lá, como se ele olhasse assim e falasse, meu, como é que essa pessoa tá sem vida? Se eu passei por tudo aquilo só para que ela tivesse vida, né? Então, quando ele vê algo vazio, é como se ele ficasse ansioso, não sei se Deus fica ansioso, né? Mas, mal dizer, se ele ficasse agitado por encher aquilo, porque ele pode encher de vida aquilo, né? E às vezes as pessoas estão... A gente usou esse termo, estarem vazias, mas, na verdade, elas estão cheias. Elas só estão vazias da presença de Deus, mas elas estão cheias de outras coisas. Enquanto você tiver outras coisas, você não consegue ser cheio da presença de Deus. E o que a pessoa faz? Fica com uma sensação de... É a mesma coisa que... Vou dar um exemplo tosco aqui, mas é que nem você está com fome, teu corpo está com fome. Aí você faz o quê? Você abre um fandangos. Aí você come. E aí você está com sede, você bebe Coca-Cola. Original doce, tubaína. Sério, você não matou fome nenhuma. E nem matou a sede, você só ficou com mais sede. Aí você vai e toma mais Guaraná. E aí, porque você tá com a barriga cheia, mas você não matou tua fome, teu corpo tá querendo proteína e coisa. Aí você come Doritos, sei lá, negresco. Daqui a um pouco teu corpo... Aliás, tá na hora dela, né? Cadê? Já tô procurando. Daqui a um pouco você tá com a barriga desse tamanho, bem cheio, mas você tá vazio, porque o teu corpo não tem nutriente. Você não foi nutrido, né? Você não foi nutrido. Então o Espírito Santo, cara, ele te nutre de forma que você vai se enchendo com várias outras coisas, sem perceber que aquilo nunca tá se satisfazendo e te nutrindo e te, enfim, preenchendo de fato. Então o lance de você estar vazio também, depende muito se você quer ser cheio e do que você quer ser cheio. Porque, por exemplo, você perguntou assim, que eu gostei, eu falei, vou fazer um paralelo com isso. Você perguntou assim, você contrataria alguém vazio? Depende. Depende, Porque se é alguém vazio
que está disposto a ser cheio ou aprender, esse é excelente. Porque também é difícil você contratar alguém que já é cheio e que não quer se esvaziar do que ele tem para aprender o que você vai proporcionar. Mas você já viu empresas, cara, que elas tiveram experiências ruins com profissionais experientes e eles falam assim, a gente quer um profissional que a gente possa formar, porque a gente vai encher ele do que realmente importa para nós e não do que essa pessoa já tem de monte aí. Então, você vê, tem pessoas, cara, que são lotadas de conhecimento, mas elas ainda estão vazias. É tão subjetivo quando a gente fala estar cheia, é subjetivo só que não, porque assim, o só que não tem que ser de Deus, precisa ser de Deus, mas é subjetivo de falar assim, tá bom, o que você tem? Porque até o conhecimento, a letra mata, cara. O Espírito vivifica. Então você tem que estar cheio do Espírito. O mesmo Espírito que parava sobre a face da terra, o mesmo Espírito que Deus soprou no homem, que ele era só um vazio, um ser, entendeu? Sem nada. Tá ok, qual é o teu propósito? O mesmo de uma flor. É isso? Crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Só. Teu propósito é o quê? Ter uma mulher, um filho, ficar velho e morrer. Não tem mais nada. Sim. Então, é ser cheio do Espírito, porque só o Espírito vai promover essa plenitude, essa satisfação nesse sentido, né? Eu sei que é bem subjetivo, mas é mais ou menos nessa linha. Não, mas é... Se falar que nem o Giba, entendeu? Se não entendeu, não posso fazer nada. Eu me esforcei. Tô me esforçando para explicar, não entendeu? Porque você não quis. Exatamente. É demais o Giba. Você falou uma parte também na pregação sobre bondade, sobre você praticar bondade. Você até usou um exemplo do Instituto, né? Cara, eu tava preparando e eu falei assim, pô, eu não posso privar a igreja dessa verdade aqui. Porque assim, se essa viúva tivesse numa nação que vivesse de fato a vontade de Deus e as leis de Deus, ela não ia estar passando aquele perreio. Alguém ia deixar o resto de uma colheita para ela, ela ia passar, pegar. Você lembra da história de Ruth? Que ela foi para as colheitas de Boaz e ela ficava catando o finzinho? Boaz era um homem justo. E se você ler, era exatamente isso. Ele dava instrução para os servos dele, não pega tudo, deixa aí que tem uma galera que precisa atrás, entendeu? E eles vão vir pegar. E é nessa que Ruth, que não tinha nem documento, nem lenço, nem documento, falou, deixa eu pegar uns trigo aqui que vai sobrar, uma coisa assim. E a lei era, cara, deixa um pouquinho para quem precisa, os caras não morrer de fome, as viúvas e os órfãos precisam. Quem era essa dona aqui? Uma viúva com 2 filhos órfãos, modo de dizer. Se a galera cumprisse a lei, ela não ia estar naquele veneno, mas era uma nação ímpia, cara, uma nação corrompida, que não vivia a vontade de Deus, e aí ela estava nesse perreio. E aí Deus fala assim, cara, deixa um pouquinho para eles, porque se vocês deixarem um pouquinho para eles, eu vou abençoar vocês. Então a gente tem um Instituto Forte como uma forma de a gente pegar um pouquinho teu, um pouquinho teu, um pouquinho teu, e dar para aquela galera que não precisa. E fazendo isso, a gente dá ocasião para Deus abençoar quem ajuda. Né? Porque essa era... Deixa eu ler esse texto aqui, só para você ter uma ideia. Ele fala assim, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, deixem um feixe de trigo para trás. Não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Cara, você precisa mostrar para Deus, para você precisar... Deixa eu usar a palavra certa. Não é sinalizar, mas você precisa fazer a tua parte para que Deus faça dele, modo de dizer, né? Então, quando você faz, Deus abençoa. Eu não quero falar em números aqui, acho que é desnecessário, mas se você que nos ouve aí soubesse quão abençoada é a igreja de Guarulhos, o Bola de Neve Guarulhos, quão abençoado financeiramente a gente é, quão próspera é essa igreja, e como essa igreja é uma locomotiva que traz atrás de si outras tantas igrejas Bola de Neve que às vezes não tem essa condição de recurso e que muitas vezes talvez nem consiga fechar o seu orçamento no azul, e elas vêm atrás. Mas a gente vive isso, cara, como fruto de um povo que
que abençoa, de uma igreja que abençoa. E que Deus vem e recompensa. Eu sei que eu vivo isso. E que eu gosto de deixar os meus feixezinhos para trás, para Deus encontrar em mim ocasião para me abençoar. E eu quis deixar esse insight aqui com a igreja, porque a gente precisa entender. E aí, para completar, Tiago fala, a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Era isso que eu ia te perguntar. Você explicou isso na palavra também, desse verso. O órfão e a viúva da época, ele tinha uma situação de vulnerabilidade total. Não podia produzir, não tinha como ser... minha pergunta é, quando fala dessa verdadeira religião, isso é um conceito, certo? Porque hoje não necessariamente uma viúva, por exemplo, ela é desprovida de recurso financeiro. Uhum. Mas então isso aqui, que ele está, para a época, representa a vulnerabilidade de pessoas que sem condição de se manter isso, né? A gente não, porque não é literal hoje. Então, quer dizer, então para eu fazer o certo, então eu só tenho que... Caramba, eu tô batendo toda hora a mão aqui. Eu tenho que procurar só um órfão e uma viúva. É um conceito, né? É um conceito dos desprivilegiados, vamos assim dizer. Agora, olha que interessante, cara. Estamos assunto fora do trecho aqui, mas andamos bem de lá. Mas assim, quando você não deixa os seus feixes para trás, você se tornou uma pessoa gananciosa, você deixou de ajudar quem precisa, e você se corrompeu com o espírito desse mundo, que é um espírito que diz, tenha para você, tudo é teu, no sentido de, né, você, né? De ganância, essas coisas. Então, quando ele fala assim, a religião que nosso Deus, nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, que é um complemento interessante, porque quando você deixou de dar e de ser generoso, isso só aconteceu porque você recaiu muito para esse outro lado aqui, que é o oposto, é o mundo, é o conceito desse mundo, né? Aliás, esse trecho, se eu não me engano, cara, antes que o meu iPad desligue, que ele tem 1% de bateria, esse trecho, se eu não me engano, está em Isaías capítulo 58, eu não anotei aqui, mas eu acho que ele fala sobre esse jejum que Deus, 58. que Deus agrada, né? E fala seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como o junco e estenda-se debaixo do... Vou ler aqui nessa versão, que essa aqui é brava, né? Ele fala assim, o jejum que desejo... Não. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre panos de saco e cinzas, é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável do Senhor? Não, o jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a luz irromperá como a alvorada. Então o que quer dizer assim, cara, o que eu gosto mesmo é ver o teu coração no negócio, né? E, enfim, então eu fiz esse parêntese no meio, porque de fato aquela moça só estava vivendo esse perreio porque ela não, talvez tenha encontrado uma nação injusta e corrompida, alguma coisa assim. Top, nesse texto também tem uma frase, eu até preguei sobre isso. Se com renúncia própria você fizer tudo isso, tal. Que fecha esse texto aí, tem esse contexto no meio, que é muito do que a gente está falando também. E tem um também que complementa bem, que está em Provérbios 24, 5, se eu não me engano. Não. Puxa, agora esqueci, eu vou ver direito. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá em Provérbios. Não, é um texto que, mano, ele é para mim uma referência sensacional. Não sei nem como eu esqueci ele agora, mas eu acho que ele tá aqui, ó. 14. Deixa eu ver aqui, ó. Não, perdi. 11, 24. Nossa, viajei. 11, 24 de Provérbios, acabou. Acabou a bateria. Ele fala assim, você vai com Bíblia aí? Ao que distribui mais se acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. Agora, qual é esse verso? O 11 e 24. Lê o 25.
A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Pronto. Em uma versão que eu tenho lá, fala assim, aquele que dá alívio, alívio receberá. Aquele que dá é aquele que vai receber. Basicamente é aquilo. Meu, faz para que eu possa fazer por você. É o que Deus está falando, né? Comendo a batatinha do Nortux aqui. Essa é top, hein? Crocante. É, meu amigo. Mas acho que foi o ápice aqui pra mim. Fecha tudo, fecha a porta, entra com seus filhos pra dentro e tal, e aí vai acontecer, que foi a parte do secreto. De você se esvaziar no secreto ali pra Deus te encher. Isso foi incrível. Isso foi muito legal, cara. Não só por causa do secreto, que pra mim é incrível. Porque a representatividade de você estar nesse lugar de porta fechada, baseada em Mateus 6,6, eu sempre falo. Tem duas passagens que eu amo, cara. A gente nunca esquecer. Mateus 6,6 e Mateus 7,7. Porque um tem a ver com o outro. Você entra no secreto do 6,6 para você fazer o 7,7. Ou seja, é lá que você bate e abre, é lá que você pede e recebe, é lá que você busca, né, e encontra. Mas é engraçado que ele pediu primeiro pra ir lá e pedir pra todo mundo. Você anuncia, então, coloca lá no post que você tá devendo no Serasa, que você falou, né? Se expõe e depois vai pro secreto. É muito louco isso aí, né? É. Na verdade, olha que louco. Perdão, tô comendo a batatinha aqui fazendo coisa feia. Essa exposição, pra mim, não é uma exposição nesses níveis assim, vou contar pro mundo, né? Mas é uma exposição de você se abrir para quem, Sim. pra quem deve, para quem precisa, né? E entrar no secreto, baseado em Mateus 6,6, é assim, você quer a recompensa do mundo? Faz o que o mundo quer e você vai receber a recompensa. Não estou dizendo que você não vai. Só que essa daqui, ela é natural. Mas tem essa outra proposta aqui, que ninguém está te vendo. Você vai receber, mas do Pai. Né? O Pai que te vem em secreto te recompensará. Então, essa é uma troca, cara, que muitas pessoas estão fazendo. Você faz o natural para receber do natural. E ótimo. Parabéns, boa sorte. Se isso te preencher, vai lá. Agora, se você entender que isso já não está mais te preenchendo, vai pro secreto, você vai receber uma porção que aí vem do alto, né? Então, ela fechar a porta é um jeito quase de falar assim, vocês não botavam uma fé em mim. Todo mundo viu a minha nudez exposta aqui, a minha vergonha exposta, mas o meu Deus me encontrou lá no secreto. Vocês não viram. As pessoas às vezes acham que um homem ou uma mulher de Deus virou um rapaz, uma moça, virou um homem de Deus e fala assim, olha, quem ela se transformou? Pois é que você não viu meu tempo no secreto. Nossa, tudo isso, a igreja fez isso. Não foi, é que você não viu o tempo que eu passei lá no meu quarto. Quanto eu chorei ali. Entendeu, cara? Eu me lembro que quando eu me converti, já contei essa história, eu ganhei um CD de um cara. Eu ia nos cultos e um dia um cara sentou na minha frente. O nome dele era Glauber, eu acho. E aí, cara, um dia ele me viu, me deu um CD. Um CD na época caramba, como chamava o cabeludinho? Esqueci. David Keelan. Do David Keelan. E eram umas músicas de Noiva, Véu, Fogo, Leão. Umas coisas malucas, uma capa assim. Paixão, Fogo e Glória, não é o nome do Paixão, Fogo e Glória eu amava, eu gostava, mas não era bem esse, não. Aí, cara, eu ouvi aquilo e aquilo parecia uma loucura pra mim. Quando eu vim, eu falava, cara, isso aqui é um negócio muito bitolento, assim, muito too much pra mim. Mas aquilo começou a me quebrantar. E eu me lembro, cara, que aquilo me derrubava no quarto aos prantos na presença de Deus. Logo, nesse mesmo tempo, comecei a ouvir mesmo Santa Geração, Antônio Cirilo, que eu gosto até hoje. David Keelan um pouco menos, mas gostava também. E, cara, eu não sei te dizer quantas vezes... Eu morava numa casa, meu irmão já tinha casado. Minha irmã também. Então eu tinha um quarto só pra mim. Cara, e eu entrava, eu chorava. Eu não sei
contar quantas vezes. Às vezes eu passava madrugada. Então, pô, Deus fez... Pois é que você não viu o secreto me enchendo as coisas que aconteceram ali. E é quando você vê, às vezes, uma pessoa voando, você fala, não pode ser. Tá aparecendo aí e tal. Mas você não sabe o preço que ela tá pagando, o que tá rolando no secreto, quanto que ela tá entregando o vazio dela nesses momentos com Deus. E agora os vizinhos todos olham. Você imagina o que é essa mulher de devedora na praça passar a ter tudo aquilo de azeite? Que uma pessoa fala? Roubou. Mano, isso isso é também, esse contexto é doido também, né? É verdade. Prosperou do nada, né, mano? É verdade. Nossa, prosperou do nada. O que Ganhou aconteceu? na Mega, apostou na porque Mega ela e ganhou um chegou, prêmio. quitou as dívidas, né? Deve ter chegado a você, pagou todo mundo. E daqui a pouco só azeite rolando, os filhos saindo com botija de azeite, entrando e saindo com botija de azeite, e aí? Em comércio, ela virou, mano, manter um neon falando, azeite, piscando, vendendo. Nossa, isso é real, mano. Deve ter E- sido uma loucura na. E as pessoas sem entender. Porque quando o processo é de Deus e acontece no secreto, ninguém entende. Aí eu de repente, né? Que nunca é de repente. Mas assim, como é que esse pilantra, mulherengo, safado, tá assim? É. Alguma coisa aconteceu no secreto, ninguém sabe. Ele saiu de lá outra pessoa. É. E essa moça aí, cara, Tô né? lembrando uma história aqui. Do quê? Não, pô, continue. E como é que essa mulher que, mano, fazia tudo isso daqui, como que ele virou? Pois é, ela teve um encontro no secreto, isso mudou a vida dela, cara. Tudo bem, são processos e tal, mas, cara, é uma coisa impressionante. Então, o grande apelo, acho que dessa palavra, do dia de hoje, era assim, vai no secreto e você vai viver ali estratégias, revelações de Deus que você vai falar, mano, não é possível. Pois é, isso vai transformar a tua vida, até no financeiro, cara. Especialmente, eu não foquei nisso, mas de repente valeria a pena a gente gastar uns minutos para falar assim, até no financeiro. Quando você vai e expõe e Deus te revela alguma coisa que parece estranhíssima e ali tá a grande, sei lá, solução que vai te trazer recurso, que vai te trazer uma grande virada na tua vida, assim. Como assim, cara? Pois é, essa empresa, esse negócio, essa ideia, eu busquei lá no secreto. E Deus me deu. Existe um segredo para você manter esse tempo de fartura, esse tempo de bênção, porque ela foi no secreto e ela por obediência e ela foi abençoada. Né, de devedora, ela passou a ser uma empresária do ramo do azeite, por exemplo. Mas ela precisou fazer eu não sei da história depois dela, né? Eu não sei se a Bíblia fala, mas provavelmente ela precisou fazer manutenção disso para não entrar novamente num novo ciclo de dever e de problemas financeiros, econômicos, aquela coisa toda, né? Trazendo para os nossos dias. A gente passou por um momento de desemprego, por exemplo. Aí você vai ter um momento de secreto. Você vai orar, você vai jejuar, você vai cair aos pés do Senhor lá e chorar por que você está passando por aquilo e Deus vai te encontrar, aquela coisa toda. Aí você ganha um baita do emprego, você consegue, Deus te abençoe, te dá um baita do emprego. Daí você não tem mais tempo de secreto. Pois é. Você vai trabalhar pra caramba, tá tudo indo bem, as contas estão bem, você tá ganhando bem, você tá guardando dinheiro, aquela coisa toda. Como é que você faz a manutenção disso daí? Sabe onde acontece muito isso? Eu vou Na Argentina. Não. Não. Acontece muito com o ministro de adoração. Pum, cara, que música celestial. O cara foi buscar no céu essa música. Pois é. Aí agora, bomba de evento, calendário, aí o cara não tem mais da onde tirar, porque não tem mais tempo. Onde ele buscou essas, ele não fica mais lá para buscar novas. E aí, bom, se a pessoa some, você fala, cadê o cara? Pois é, ele encheu tanto a agenda dele. Por que isso aconteceu? Ele recaiu para aquele lado lá. Ele ficou tão apegado àquilo que agora ele não consegue promover mais o lado de cá, né? E ficar cheio. Eu me lembro uma vez, nossa, não tem nada a ver, mas é parecido. O Chris Martin, do Coldplay,
ele falou assim que tinha fechado um contrato, se não me engano, de 7 álbuns, 7 discos. E porque tinha um lá que tinha sido um estouro, um sucesso, contrataram eles, você tem que fazer mais tantos. E de repente, passou 1 ano, 2, 3, ele não estava entregando. E os caras falaram assim, meu, você tinha que entregar, faz 3 anos que nós estamos esperando o outro, tal. Uma história assim, não sei os dados, os tempos e tal. Ele falou, sabe por quê? A não ser que eu faça música de hotel, de van, de comida, porque é isso que eu faço. É isso que ele tá vivendo, é isso né? que eu tô vivendo, entendeu? Você quer que eu faça? Meu, eu tenho que diminuir, eu tenho que ficar fazendo 1/3 dos shows que eu tenho, para eu ficar com tempo lá em casa, no quarto, na minha família, fazendo música de amor, de não sei o quê, porque é isso, senão eu não vivo, cara, né? Então você recai demais para um lado, cara, e esquece do outro. Manutenir vai implicar em você não ter que se apegar tanto ao que aquilo vai promover para você, para o teu bolso, e continuar fazendo a manutenção ali na presença do Senhor, né, cara? Enfim. Isso é tão real, por exemplo, qual que é a sua maior inspiração para pregar? Seu dia a dia, não é? É. Você, lógico que você recebe do alto, mas as suas aplicações têm que ser naquilo que você está vivendo. Se você só ficar pregando todo dia a mesma mensagem, não tem nem tempo para receber nada novo, né? Tipo gente isso. que ministra, gente que cuida, história de gente que cuida, e assim por diante, né? E assim por diante. Então, enfim, são casos e casos, né? Mas, enfim, cada história, cada ministração você aprende e te enche para você. Às vezes eu tô pregando, cara, e aí, pum, eu tô ali, eu não tenho um foco assim, eu fico, parece que é uma praia no fundo da igreja, assim, tipo, eu fico fazendo cara de paisagem, eu não foco em ninguém especificamente, mas às vezes Deus me mostra uma pessoa, eu não sei por que eu breco e mentalizo, a história dela, aquilo que ela viveu, ou vive, ou passou, bum, é um insight para eu... Já vem na hora o computadorzinho. Aí já traz a foto 3x4. Você já aplica ali. Não exatamente dela, mas a história dela, entendeu? E É muito louco. E é da hora também quando você cruza o olhar com alguém e você sabe que a mensagem pegou na pessoa, assim, tipo, verdade. conectou. E se você vê no olhar da pessoa que aquilo lá falou com ela, isso é muito louco também. É. Top. Ele fala assim, nessa versão mais antiga, ele fala, então... Perdão, já são... É noite 50 de domingo para 1, e eu tô com sono. Ele fala assim, então foi ela e fez saber ao homem de Deus tudo o que aconteceu, o azeite que multiplicou, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Com certeza ela ia ter que saber aplicar bem aquele azeite, fazer ele render e tal, e enfim... E se manter com aquilo, né? E se manter com aquilo. Porque foi um recurso que não foi para aquele momento só, né? Eu digo assim, foi uma porção dobrada, né? Ninguém toma banho de azeite, bebe azeite, come azeite. Você tem que trocar por farinha, por grãos, por não sei o quê, por um bicho, um animal. O comércio da época era movido de trocas, né? Movido de troca. A maioria tinha moeda, né? Tinha moeda, mas eu acho que rolava muita troca. O azeite, na verdade, ele representa recurso. Isso. Ele representa recurso, ele é bem representativo de recurso, mas ele representa para mim mais que recurso, ele representa unção também. Sim. Você ser cheio disso. Eu digo na parte natural ali do negócio é recurso, né? Se você vai comer e vai beber é outra coisa, mas você vai se manter ali. Mas esse lance aí da unção aí acho que dá outra mensagem, né? Dá outra mensagem. É profundo também. O óleo é muito representativo, né, cara? Porque o óleo, ele te mantém vivo. Uma pessoa sem a presença de Deus, ela morre, ela vira um morto-vivo. Ou seja, você acorda, vai, trabalha, volta, tua vida é isso, você não tem muito propósito, teu propósito é ganhar um pouco mais para trocar o carro 2 anos, ou sair do 1.4 para comprar um 2. Sei lá, entendeu? Para você poder fazer uma viagem que é mais longe do que o Nordeste. E aí, seus objetivos, cara, eles são terrenos, eles são rasos, né? São rasos, eles expiram, né? Então nós temos um sonho. Qual? Comprar um carro. Top. Comprou. E agora? Né? Dura quanto?
né? Esse sonho, modo de dizer. É tudo muito. Então o azeite representa isso. Quando a gente canta a música que nós cantamos esse final de semana, que é linda, linda, cara. A canção não mudou, guardei azeite, permaneci de pé. Isso é demais. Linda, né, cara? E isso, óbvio, fala mais das virgens, né? Mas assim, o fato de você ter azeite em você, cara, diz respeito que você ainda tem vida, você tem luz, você tem Deus. Então o que o azeite representa, de fato, é a presença dele no teu interior, né? O que mantém uma lâmpada acesa, o que te mantém vivo a presença de Deus vivendo em você. Então, para mim, essa é a representação de azeite. Quando Joel fala no capítulo 2 sobre o derramar do Espírito Santo, Deus fala assim, eu vou derramar o Espírito Santo. E uma das manifestações vai ser celeiros cheios, trigo, azeite e vinho. Essas três representam as três áreas, né, da nossa vida. O trigo representa o natural, o azeite o espiritual e o vinho a alma, né, essas três áreas. Então o azeite é o espiritual te enchendo e etc. O conceito do transbordo também é muito louco, né? Porque aí o profeta fala, traz mais uma, não tem mais vasilha. Aí então o óleo cessou. Isso, cessou. Porque ia transbordar. E aí faltou vasilha. Aí tem outra aplicação também, nós vamos longe aqui se for nessa. Mas o conceito do transbordo é muito top também. Eu acho que a gente foi feito para transbordar. Isso que eu ia te perguntar, você acha que esse é um modelo ideal, transbordo? Eu acho que é o modelo ideal enquanto tem gente carecendo da presença de Deus, da instrução, do amor. Então você é um instrumento de Deus e fica transbordando. A gente não vai precisar transbordar no novo céu, na nova terra, né? Todo mundo vai ser cheio. Então, é como você é como se a gente saísse para comer uma esfirra, aqui um pastel. Ninguém precisa fazer um esforço de pagar um pro outro. Todo mundo tem dinheiro. Isso é um negócio saudável. Todo mundo, né? Então, onde todo mundo tem, você não precisa transbordar para quem não tem. Mas enquanto houver pobre, até enquanto houver carente, enquanto houver pessoa que não conhece a Deus, enquanto houver gente carente da presença, a gente tem que estar transbordando. E Jesus falou, esses aí vocês sempre terão. Esses aí, né? Pois é. Meus amigos. Bom, isso marca para mim o ministério de um ministério de Eliseu agora sendo marcado. Outras coisas vão acontecer. Não sei nem se eu vou ministrar. Já desafiei o Mago para ministrar sobre um aí. Não? Vou, lógico. Vai, um dos milagres. Acho que tem mais 5 aí pela frente. Eu vou com todo prazer. E agora ele vai operar algumas coisas em nome do Senhor como profeta naquela nação, sempre deixando claro ali, cara, Deus está no negócio. Essa nação está corrompida, mas tem um homem de Deus e tem Deus ali, e Deus ainda tem esperança em restaurar essa nação. Antes de você concluir, só mais uma pergunta que eu tava para não deixar passar batido. Elias também fez essa parada do azeite, da multiplicação ali. Ele fez. Você não falou disso na palavra. Não vou usar modelo, porque acho que modelo não é uma palavra boa. Mas eu não sei. Eliseu, de alguma forma, ele recebeu isso de Elias também. Eu acho que sim. Você imagina, cara, o que era naquele tempo? A pergunta era assim, por que essas coisas se repetem? Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, por exemplo, a esterilidade e o milagre que vem de abrir a madre daquelas mulheres também foi repetitivo ali. Como se Deus estivesse ensinando ou aplicando aquilo ali para aquelas gerações. Para momento, será? Eu não sei, mas quando a Bíblia mostra padrões... Padrão, esse é o nome. Você começa a entender que há um poder no padrão daquilo que Deus faz. Eu acho que o nascimento dos patriarcas, eles foram muito, mas muito simbólicos no sentido de que eles precisavam a promessa de que Deus daria esses descendentes. Que né? Era ele que ia fazer e era ele ali. que ia fazer. Na questão de Elias, cara,
eu fico imaginando como que era naquela época o processo. The Chosen mostra um pouco isso, mas com 12 caras, né? Andando pra lá e pra cá, umas mulheres também e tal. Campa aqui, campa ali e tal. Uma hora você fala, mano, vamos dar uma relaxada, volta lá pro teu pai, vai ver eles lá, eu vou cair pra outro canto ali e tal. Daqui um pouco, ó, a gente se vê daqui 20 dias lá no monte, não sei das quantas, mas você imagina o que era o tempo que Elias gastava com Eliseu. Quanta história ele deve ter ouvido. E como ele deve ter falado assim, cara, um dia eu fui sustentado por corvos, mas aí parou. Deus me mandou para uma viúva naquele lugar, em Serepta, e lá eu tive uma experiência assim. Oh, me conta aquela história de novo, cara. Já te contei 7 vezes, cara. Oh, me conta só mais uma, Elias. Tá bom, vai. Um dia eu fui lá para Sarepta, eu tinha uma mulher que não tinha nada, e ele contando e repetindo e tal. Por que que isso é interessante? Porque uma hora, quando a gente ouve as histórias que estimulam, que enchem a gente de fé e que são um norte pra gente, né? Cara, você imagina ele falando assim, o que você quer que eu faça, cara? Ah, eu tenho um pouco de azeite. É isso que eu tava Já pensando. começa a conectar com Já a experiência de Elias. Já começa a conectar com a experiência de Elias. Eu acho que, sei lá, faz sentido isso. Eu tô inventando, mas eu acho que faz muito Pra gente sentido. aplicar, você lembra, puxar na tua mente alguma coisa que você viu o AP fazer, por exemplo, e você passou por uma parada? Mas muitas, cara. Você falou, mano, eu já vi ele fazer aquilo lá, então acho que é assim que faz. Mas muitas. É. É. Principalmente de ministração, assim, tem alguma que você lembra que dá pra contar? Eu já vi. Por exemplo, já vi um cara chegando e falando assim. Então, eu era diácono na igreja tal. Aí o Rina falou, não, mas não foi eu que te ungi? Aqui eu não te ungi ainda, senta aí, que se for um diácono um dia a gente pensa. O cara vem de outra igreja e fala, eu sou diácono na outra igreja. Eu falei, pois é, lá você era, aqui eu não te ungi ainda. Senta aí, um dia eu vi isso e eu reproduzi isso, achei, né? Então, você aprende muitas coisas, né? Agora, vamos supor que vem um pastor de outra igreja. Eu não te ungi, mas também não unjo o pastor. Quem te ungiu foi a AP. O mesmo que me ungiu, vem aí. Vamos sei lá, alguma coisa assim. Então, se não fui eu que ungi. Então, eu vi ele agindo assim. Alguns padrões do tipo assim. Uma das coisas que eu aprendi muito com ele, cara, e eu reproduzi pra mim, nunca falhou. Fulano fez isso e não sei o que, e falou mal. Cara, não se justifica, nem se defende, cara. Deus cuida e tal, e você só toca. Falaram que você fez isso. Bom, deixa eu falar. Não vou ficar aqui lutando, me esperneando, tentando me defender. Coisas desse tipo, cara, que você vê ele fazendo e que se aprende também com o que ele fez. Enfim, uma série, mas muitas coisas. Legal. Muitas mesmo. Top. Você ter um... né? Mas o excesso disso também pode ser ruim, né? Do tipo assim, eu vou fazer daquele jeito e sempre vai dar certo, Não né? pode se limitar só às experiências dele. Aí o que implica isso aí, eu acho que aí é o secreto. Acho que esse é o que linka bem. Então, mas você se lembra que Elias bateu a capa na água, o Jordão se abriu, eles estavam do lado de lá, ele pegou a mesma capa, bateu e ele se abriu como uma repetição idêntica do que ele tinha feito? Começa assim. Depois você faz umas coisas diferentes, umas coisas novas e tal. Alguns milagres que ele vai fazer, pelo amor de Deus, né? E é uma coisa que óbvio que eu já vou dar um spoiler aqui, mas também não é muito segredo. A gente viu como ele recebe a capa e ele pede a porção dobrada. E de fato, a Bíblia registra 7 grandes milagres de Elias e registra 14 grandes milagres de Eliseu. Assim, ele faz literalmente o dobro de milagres, sendo um deles póstumo. E aí, tipo assim, ele faz 13, aí ele morre, eu sou, putz, nós erramos na conta, põe mais um milagre. Ele morre, derruba um miserável ali na cova dele. Porque senão, mano, não vai fechar essa conta. Meu Deus, você esqueceu do 14º. Mano, aí faz esse aí mesmo. Se bem que tem gente que acha o contrário, né, Cauê? Que ele não entregou tudo que ele devia em vida e carregou até pro túmulo o poder do Senhor para fazer em morte. Eu vi uma mensagem dessa uma vez.
Mas é isso aí, nós vamos pro próximo para dar um gostinho aí pra galera. Cara, ele vai começar a operar alguns milagres. Tem um milagre de cura, de ressurreição, maravilhoso. Alguns milagres que talvez, aí que tá, eles são associados sempre um com o outro. Se você for, você vai encontrar conexão. Quer ver, ó? Aqui ele conhece uma mulher que é muito legal, que tenta cuidar dele, e uma das coisas que ele gera para essa mulher, que ele dá para essa mulher, é um filho, porque essa mulher é estéril. E depois esse menino morre. E depois ele se vê na responsabilidade, porque era algo que ele tinha feito. Carrega muitas lições legais aqui também, e provavelmente a gente fale disso. Não sei se você tem algum estudo, você já viu, mas não dá pra ter muita noção de tempo de um milagre pro outro. Quanto tempo que durou isso aí? Não faço ideia, Não cara. dá pra São saber, né? narrativas assim que... Porque se você lê na sequência, parece que foi assim, né? Hoje ele fez o milagre, depois ele fez o outro, ele fez o outro. Mas é lógico que tem um período aí, né? De um intervalo de tempo e tudo mais. Mas Enfim. é isso aí, nós vamos seguir nessa linha aí dos milagres de Eliseu. E fica atento aí você, pros próximos episódios aí. É isso, pastor? Tem mais isso alguma aí. coisa aí que você queria acrescentar? Fabi, quer falar alguma coisa? Não. Que música que você ouve no secreto? Essa resposta Caramba, eu ouço várias, meu. não interessa, é secreto. Né? É secreto, é segredo. Secreto é segredo. É, Eu escuto várias. É? Várias. você falou um que me pegou uma vez que eu fiquei brisando. É o One Ministry, que é quando começou o trabalho do Alessandro Vilas Boas lá. É um som ruim, violão desafinado, mas aí tipo eles numa sala, eles faziam assim. Eles iam pra um apartamento, aí colocavam os microfones e eles gravavam, mas é só espontâneo, não tem música, é só espontâneo. Um dia eu entrei também no fone lá, mano. Eu acho que o espontâneo, ele tem o seu propósito, ele é legal. Mas assim, às vezes você gosta de cantar junto. Sim. O espontâneo é um negócio muito espontâneo. Muito espontâneo, né? É igual o secreto, né? você não- Super secreto. Você não tem uma sequência ali que você, sei lá, que você canta junto, né? Mas preparar o ambiente para o secreto eu acho muito legal, cara. Escreve aí nos comentários pra gente o que você ouve no secreto, quero saber. Põe uma musiquinha de fundo. Tem gente que só gosta de som de chuva, vento, essas paradas. Eu gosto de fazer a mensagem, porque às vezes eu vou fazer palavra, eu tô trabalhando ainda. Então às vezes eu tô ali no escritório e tal, aí pra eu me concentrar eu ponho um pad, coloco lá, pad worship. Aí ponho no talo no fone, Ô, louco. fico na nuvem, mano. Fico na nuvem, ninguém sabe. Sério, cara? Aí eu fico escrevendo lá, às vezes eu choro, eu dou uns glória, mas... Eu às vezes, se eu tenho o que eu gosto de construir a palavra, eu preciso às vezes pôr mesmo. Vou introduzir aqui, vou fazer essas duas menções sobre, eu ponho assim, e então eu tô concentrado, mas lendo, eu gosto de um sonzinho, lendo. Pregando, eu já percebi que você não se incomoda muito com o que tá rolando ali, você vai embora. Às vezes me incomoda, Quando tá alto. quando tá alto e quando tá muito fora do padrão do que eu tô falando. O cara tá tocando frevo de Maceió, eu tô pregando umas paradas assim, mano. Um negócio que não tem nada a ver, cara. É raro, mas acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Meu Deus do céu. E aí me desconcentra, né? E outra, o cara não pode ficar querendo aparecer muito. Vai pegando a dica aí, pessoal. Dedilhando, solando demais e fazendo umas Fazendo os coisas. temas, muito... Mas se ficar atento, Eu gosto, mano, É. de pressão de som. É. Eu gosto. Mas é ruim também quando realmente tá no outro lado. Me desconcentra muito, mano. Mas eu percebi que você... mas você percebeu que às vezes o meu tom tá alto. Pá, porque. Mas tem vezes, cara, igual hoje, eu acho que eu tava tão cansado, eu vim de uma gripe, por isso que minha voz tá um pouco mais grossa, que eu, no fim, assim. E aí, quando você não sobe a voz, não dá pra estar lá em cima. É. Senão você atrapalha, né? Mas quando o Kevin tava aqui na outra semana, o Felipe tava no teclado. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu, que, mano, o Kevin falou uma palavra, ele entrou na música. Era uma música que, mano, sustentava aquilo ali, cara, que ele precisava fazer, né?
era uma música de rendição, de eu me rendo, alguma coisa assim. Acho que era eu me rendo. Uhum. E aí a pessoa tinha que falar no microfone que ela tava entregando Deus. Cara, sabe quando bate, assim? Ele foi benzão mesmo. Conexão total. Conexão né? total. Mas isso aí é muito profético também. É. Eu gosto de falar disso. Que quem tá ali tá ministrando, mano. Tá ministrando junto, né? Não é fundo musical, tá ministrando. Então você tem que realmente entender. Às vezes é difícil. Eu falo porque eu já fiz bastante ali com o violãozinho. Às vezes é bem difícil, dependendo da mensagem, mas pra onde que ele tá indo, tá? Você Aí nunca não sabe. mais quis, mano, fazer um Eu violãozinho? gosto pra caramba. Matei a saudade agora no Cura, que eu fiquei na intercessão. Nossa, depois eu te mostrar os vídeos. Tem aí, eu e a Leia sentou lá e teve um dia que, mano, todo mundo achando que nós ia estar no maior pau lá, no maior guerra, e nós estávamos na Pastora Denise. Fizemos todos os reggae, fizemos flashback e tal. Mas eu toquei lá, eu gosto. Eu gosto pra caramba, mas é tempo mesmo. Tempo, né? Parado. Mano, se pensar que o Tubarão foi o nosso baterista, Misericórdia. o Pena até pouco tempo era nosso tecladista, Não, mas né? o Pena manda bem no teclado. O Cauê era nosso violonista. Quem mais fazia uns sons assim? Que não tá mais, acho que essa galera aí só. É. Que o resto O tá Tuba lá ainda, né? arranha uma bateria boa. Boa. Teve um dia que numa reunião que a gente fez o som. Eu, a Lê, o Pena e o Tuba na bateria. Ah, é? Foi Que uma reunião? reunião de liderança, você não lembra? Ah, é verdade, passado, eu acho. verdade. Foi Uma foi reunião na pandemia, ainda não diácono, lembro. tudo, né? É. É. Mas qualquer hora vamos voltar aí, fazer um som. Boa, é isso aí, cara. Que a gente tenha mais tempos de secreto, que a gente tenha mais tempos com o Senhor, que a gente tenha mais tempos querendo ouvir, criando um ambiente silencioso para experimentar esse derramar de Deus aí. Pra transbordar. Boa, nós temos uma novidade muito legal pra vocês, viu? Deixei pro final aqui. Já temos com o nosso Instagram, tá feito. Já tá com o loginho lá. @ Se merece aplauso aplauso. de igreja. Presente de um ano, né? Anexo 2 Podcast. Já tá lá no Instagram, segue a gente lá. Vamos deixar o @ aqui, o link pra você entrar, mas não tem outro. Anexo 2 Podcast, tudo junto lá no Instagram. Nós vamos começar a abrir caixinha de pergunta. É lá que vai rolar as perguntas. Isso, caixinha de pergunta, vamos colocar uns cortes lá, vamos gerar um conteúdo lá, se Deus quiser. Deus quer, né? Só falta a gente fazer. E hoje nós estamos aqui com uma equipe, que é o Gabriel, que está fazendo todo o nosso aparato, que agora não tem mais volta, hein, meu? Tá diante do e o Brunão aqui. Por quê? Porque agora as imagens vão ficar muito incríveis, mano. Vai ter corte, vai ter tudo, Gabriel, é isso? É isso aí, mano. Obrigado, viu? Obrigado pela disposição top. de vocês. Glória aí. a Deus. Top. É isso aí, Magreza. Valeu, Fabi. Até o Valeu, próximo gente. episódio. Compartilha, comenta, segue a gente lá no Instagram e vamos com tudo. Até o próximo. Um abraço, pessoal. Abraço.